Olá, boa noite. Hoje, dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. A data é comemorada em todo o país e lembra o dia da morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores líderes negros que o Brasil já teve. E sobre essa luta, eu converso hoje com Benazira Djoko, embaixadora da ONG África do Coração, que acolhe refugiados. Boa noite, bem-vinda, Bena. Boa noite, muito obrigada. Prazer estar aqui convosco. Vamos conversar começando sobre quem é a Benazira Djoko. Bem, Benazira Djoko é uma miúda que saiu do continente africano, Guiné-Bissau, país situado na costa ocidental da África, que ainda pré-adolescente quis uma vida tanto melhor para ela como para os pais. Porque a Guiné-Bissau, em 98, passou por uma guerra civil. Na época, se não me engano, eu tinha 11 para 12 anos. Então, eu passei por todo aquele momento de frustração em guerra, ninguém escolhe, não entendo, a flor da pele. E falei, não, eu quero algo melhor para os meus pais, eu não quero mais ficar num país que me oferece guerra. Porque no momento eu não tinha entendido o que estava acontecendo. Eu me lembro, aos 15 anos, surgiu a oportunidade para vir para o Brasil. Mas antes de vir para o Brasil, a guerra me fez, antes de ser também embaixadora da ONG, a guerra me fez passar por momentos que eu comecei a perceber quem seria eu futuramente caso eu consiga sobreviver para contar essas histórias. Na época de refúgio, passamos quase uma semana sem ter o que comer e beber. Isso você tinha que idade? Isso eu tinha 11 para 12 anos. 11 para 12. Então, eu fiz o quê? Refugiamos para um determinado sítio, também não tinha comida. O pouquinho que carregamos, eu e minha irmã, hoje eu tenho uma irmã caçula que faleceu, não está mais entre nós, e decidimos que vamos fazer alguma coisa. E mesmo com isso, quando se tem comida, a aglomeração das pessoas, você não pode comer sozinho, ou naquele momento você não olha mais quem é sua irmã e não é. Então, tínhamos que dividir tudo. Só que passamos dias andando, não me lembro na época, eu tinha menos de 49 quilos. Bem magrinha. Bem magrinha, então passar quase uma semana sem comer, sem Quantas beber. pessoas estavam com você? Você tem ideia? Não, na verdade a gente parava, quando anoitecia, parávamos num determinado sítio onde tinha muitas pessoas a dormir, tínhamos proteção, falamos, não, vamos dormir ali na rua. E quando a guerra aconteceu, minha mãe não estava presente, ela estava fora. Então, os rebeldes não deixavam ela entrar e não tinha também como vê-la. E mãe é mãe, ela estava dando o máximo para ver os filhos e tudo mais. E dali, como paramos para dormir, fazer comida, improvisar qualquer coisa, eu olhei para minhas irmãs, olhei para outras pessoas. Eu falei, olha, eu tenho que fazer alguma coisa, porque eu estava muito fraca, que eu não estava conseguindo nem andar e nem fazer nada. Naquele momento surgiu uma ideia comigo. Você está com sede, não se tem água, você está com fome, não tem comida. Vá ali e tenta fazer urina para beber. Você ia beber o próprio xixi? Então eu consegui me salvar exatamente por causa da minha própria urina. E dali caiu uma bomba próximo. Você se afastou, então, eu me do afastei acampamento? do acampamento. Mas quando eu estava tentando voltar, eu vi que caiu uma bomba próximo. E dali a frustração, porque não vi mais minhas irmãs. Estávamos viajando sem a nossa mãe. Então, eu sou do meio. A minha irmã e a caçula e umas outras, elas estavam ali. Naquele determinado momento eu não vi. Mas eu consegui sobreviver, eu falo assim, eu sobrevivi naquele exato momento por duas causas. Um que era urina, o segundo porque eu tive que afastar. Mas ao voltar ali que eu percebi que eu tive mais força para procurar minhas irmãs, para a gente fazer aquele encontro e tentar prosseguir a viagem para sair do próprio país, porque a gente já estava próximo à fronteira. Você encontrou alguém? Encontrei. Acabei encontrando minhas irmãs, no qual, como nós não conseguimos viajar, tivemos que voltar e conseguimos encontrar. Na verdade, uma pessoa se aproximou e falou para minha irmã, olha, encontramos a sua mãe. Então, fizemos toda aquela volta de novo, porque a gente pensava, queremos morrer junto
ou a gente ia continuar fazendo uma viagem e se a nossa mãe desaparecesse e morresse, a gente não encontra. Então, decidimos conversar por nós quando falaram, não, achamos a vossa mãe, ela acabou de chegar e fizemos o retorno. E dou graças a Deus, conseguimos sobreviver e na altura tive a oportunidade de vir para o Brasil aos 15 anos. O seu pai, nesse momento, não estava lá com vocês? Não, não. Era só... Só vocês três e a mãe? Era só... Na verdade, somos 4, que somos... Da minha família somos 5, 2 homens, 3 mulheres. Hoje, né? A nossa caçula acabou morrendo depois de guerra, mas ela não morreu por causa do fato de guerra. Depois ela ficou doente quando eu já estive aqui no Brasil. E toda a família veio para o Brasil, só você? Não, não. Meu irmão já vivia aqui no Brasil, mas ele não presenciou a guerra. A guerra, quando houve a guerra em Guiné, ele já se encontrava aqui. Mas meus outros irmãos hoje somos filhos espalhados pelo mundo. Eu tenho um irmão que vive em França e uma irmã que vive em Lisboa e o meu irmão que vive em João Pessoa, Paraíba, nordeste da cidade brasileira. Qual a maior lição que essa guerra te trouxe? A guerra, ela não me traz lembranças boas. Porque ela me fez ser órfã da minha infância e órfã da minha adolescência. Porque sair de casa aos 15 anos de idade com mochila na costa é muito duro e forte, sem conhecer ninguém. É um país continental como o Brasil. Mas isso me deu o que o brasileiro chama de garra e determinação. Eu vim numa família muçulmana onde eu não tenho formação acadêmica. Depois, meu irmão mais velho se formou. Então, no caso da família, temos 2 pessoas formadas, eu mais meu irmão. Então, a guerra me trouxe exatamente isso. Você vai conseguir. Você tem que fazer isso não para os meus pais, mas para você mesmo. Você precisa ter voz. Você precisa mostrar o legado que você precisa deixar nesse mundo, já que você não teve, você não morreu naquela altura. Então você precisa agora fazer o quê? Deixar uma coisa. Você é uma muito guerreira, bonita, mas com uma missão, né? Exatamente. Não é então, só uma sobrevivente, na verdade. Né? Exato. Então você conseguiu passar por aquela coisa de sobreviver e vir para o Brasil, terminar o colegial, encarar o processo de vestibular, que você passa horas e horas estudando. Agradeço muito o Telecursos, que me ajudou bastante. Então, quando eu fiz vestibular sempre gostei dessa área de comunicação. Eu passei para o jornalismo, liguei para os meus pais. Aí meu pai falou assim, com voz triste, filho, eu não quero que você faça aquele curso. Mas, pai, por quê? É uma coisa que eu gosto, não sei o que. Falou, não, escolhe, faz medicina, faz outra coisa. Eu sempre quis fazer medicina. Mas a guerra também me trouxe alguma coisa que não posso. Porque eu vi, na luta de sobrevivência, eu vi as pessoas alegando, eu vi mortes de umas formas muito tristes. Bena, a gente já continua essa sua linda história, a gente vai para um rápido intervalo e volta já já. O ND está de volta, o nosso assunto de hoje é consciência negra e eu converso com Benazira Joko, embaixadora da ONG África do Coração. Bena, a gente está conhecendo um pouco da sua história. Você, quando veio para o Brasil, acabou se tornando embaixadora de uma ONG de refugiados também. Na verdade, quando eu vim para São Paulo, eu vim tentar o mestrado, porque depois da Paraíba, João Pessoa, comecei todo o projeto social, comecei todo o intuito de que eu consegui sobreviver a uma guerra, eu tenho que fazer algo para o próximo, eu tenho que fazer algo para mim em termos de agradecimento. Então, começo a fazer trabalho social, começo a participar sem conhecer, sem saber o que faz, o que não faz, crio ONG, não crio ONG. Aí dali eu tomei iniciativa, depois formada, comecei a fazer alguns trabalhos, falei, não, eu quero mesmo ter mestrado. Dali conheci o mundo da moda através da faculdade e falei, não, eu vou para São Paulo. Fiz a mesma loucura que eu fiz ao sair de Guiné-Bissau para vir para o Brasil com mochila nas costas. Cheguei, pronto. Comecei a procurar emprego, ia de um lado para outro, sem conhecer, sem saber como é que faz. Aí acabei conseguindo, ao conseguir o trabalho, falei, olha, em termos de gratidão, eu tenho que tirar o meu salário, eu tenho que fazer algumas coisas.
Aí conheci Praça da Sé, no central da cidade, e comecei a fazer um trabalho com os moradores da rua. Na época do frio, eu tento levar pão e café com leite para eles tomarem uma forma de aquecê-lo antes de dormir. Você se identifica com essa realidade? Eu me identifico bastante, porque só quem passa fome sabe olhar de longe. Quando uma pessoa está com fome, você já vê e você sente o que essa pessoa está passando naquele momento. Eu não sei, mas algo me diz assim, chama essa pessoa, vai pagar a comida. Em vez de você dar o dinheiro, eu não tive esse privilégio. Eu não tive quem olhava para mim e falar assim, deixa eu comprar comida porque ela está passando fome. Não. Então, aquela coisa a gente vai vivendo no dia a dia e você vai olhando as coisas, como que vai acontecendo, e você fica sentindo na pele. Podia ser eu. Então, já que não sou eu hoje, eu consigo me sustentar, eu vou ajudar o próximo. E me falaram sobre a ONG África do Coração. A ONG já existia há 5 anos, só que a documentação não foi legalizada e tudo mais. Com documentação já está na fase de 2 anos e meio que temos. Procuramos saber como é que funciona o procedimento aqui no Brasil para ter uma ONG, quais são os recursos e documentos. Então, com isso, trabalhamos com muitos voluntários brasileiros, os advogados que nos falaram, olha, é preciso fazer isso, aquilo e outro. E, graças a Deus, a nossa ONG foi legalizado, reconhecido. E eu trabalho muito com a questão de relação externa. Foi dali que decidiram, pela hierarquia, me nomearam como embaixadora da ONG. Hoje, quantas pessoas vocês atendem? Tem uma ideia? A gente atende quase 1.000 refugiados e imigrantes. O demanda é tão alto que muitas das vezes não se tem um controle quando se tem uma determinada família. A ONG tem 37 nacionalidades. O nome África de Coração surgiu exatamente pelo África ser berço da humanidade. Porque a dificuldade que um africano encontra aqui no Brasil, principalmente em São Paulo, são maiores do que um refugiado que veio da Síria, por exemplo? Da Síria, por exemplo, porque da Síria já vem com uma bolsa da ONU que eles recebem. Já refugiado de Congo, mesmo se for da Guiné-Bissau, a gente não tem isso. Eu não sei dizer se isso é privilégio ou não. Por isso eu olho para as pessoas, eu falo, estude. A principal dificuldade que você percebe que esses refugiados encontram? O acolhimento. Não tem direcionamento, você chega, se você vier via terrestre, você não tem ali na fronteira orientação. Você pode chegar e dizer assim, nossa, eu consegui sobreviver a uma guerra, e parte mais triste é a travessia, porque ali haverá tráfico de órgão, haverá tráfico de ser humano, haverá a globalização das pessoas dentro daquele pequeno barco, que você nunca sabe a hora que vai cair, que o barco vai desfazer. E se o barco desfazer no Mediterrâneo, não tem história para contar ali. Os tubarões comem, as pessoas acabam morrendo porque não tem como você fazer uma travessia em um acidente daquele. A gente percebe pela sua história que você é uma pessoa muito corajosa, né? Existe alguma coisa que você tem medo? Hoje eu não tenho medo de nada. Não tenho medo. Eu sofri uma ameaça que as pessoas chegaram e falaram, vocês refugiados estão ocupando o nosso espaço. Aí eu pergunto, qual é o seu espaço que não é o meu? Eu pago imposto do jeito que você paga imposto. Eu não tenho um nome sujo. Eu não tenho dívida com nenhum tipo de polícia, seja federal como civil. E qual é o seu espaço que não é o meu espaço? Ou seja, o espaço é todo nós. Não é por acaso que se fala que o Brasil é o país que recebe as pessoas de braços abertos. Mas hoje estamos vivendo um momento muito crítico em relação à política e a gente percebe que as pessoas acham, à medida que vai ter refugiados e imigração, essas pessoas estão ocupando o nosso espaço, seja na faculdade, seja no trabalho. Não. Hoje a gente trabalha com competência. Só é ter mercado no trabalho quem tem competência. Se você não tiver competência, você não vai ter. Então não adianta dizer assim, nossa, ela tem uma história bonita. Ela não foi competente, ela não vai ficar naquele trabalho. Então, se eu estou no meu trabalho hoje, é por causa da minha competência. E eu procuro me informar cada dia, cada segundo, porque eu sei que existe N Benazira
com histórias incríveis. Mas eu preciso me capacitar a cada dia, a cada hora, a cada segundo, porque o mercado não está ali para os coitadinhos. O mercado está justamente para as pessoas fortes e capacitadas. Ok, no próximo bloco a gente continua a falar sobre essa história linda de Benazir Adjoko, mas antes eu tenho um recado para você. Automasantos.com.br, o seu portal de economia e muitas ofertas imperdíveis nessa Black Friday. Você vai encontrar toda a linha gamers da Logitech, marca líder no mercado. Teclados mecânicos, todos os modelos de mouse gamers, headset 7.1 Surround, pad mousers games e webcams. Confira essas ofertas exclusivas para Black Friday. Teclado mecânico G810 de 649 por apenas R$ 399. Mouse Gamer G600 de 399 por apenas R$ 319. Headset Gamer G633 de 569 por apenas R$ 479. Compre agora pelo site automasantos.com.br. A entrega é rápida e segura e, se preferir, ligue agora para os nossos atendentes. Eles estão esperando a sua ligação. 4105-0200. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é consciência negra e eu converso com Benazir Adjoko, embaixadora da ONG África do Coração. Ben, a gente está falando sobre toda a sua história, principalmente em relação a esse feriado de consciência negra. Você acha que o Brasil é um país já menos racista? Ainda não. É preciso conscientizar as pessoas, ou melhor, dar aquela educação de base para as pessoas terem aceitação. Existem duas cores, ou preto ou branco. Agora, se o IBGE for fazer o seu trabalho, ele está executando o trabalho. Eu não gostaria de ser chamada de morena, porque eu não sou morena. E talvez eu já nasci com essa consciência do que eu sou negra. O meu país não me dá o privilégio de ser morena, lilás. Pardo. Exatamente. Então, eu já vim construída com uma mente. Mas aqui no Brasil, percebe-se que é preciso fazer algo. Muito, mas muito. Principalmente esse algo tem que ser de base. Porque hoje as pessoas não aceitam. Eu estou vendo que está tendo uma grande mudança. As pessoas estão conseguindo cortar o cabelo, se aceitar. Mas ainda é preciso ter cautela e saber até o que pode falar e o que não pode falar. Você acha que existe isso? Exato. Porque ainda o negro brasileiro chega e fala assim: ah, é uma pena, você não sofre o preconceito que eu sofro. Eu sofro preconceito. Eu fiz um comercial de Santander. Mas esse comercial me deu o privilégio. Na verdade, eu não fui chamada para fazer aquele comercial. Eu fui lá, fiz o teste como qualquer pessoa fez. Então, as pessoas, eu entro no site do banco, as pessoas conseguem me marcar. Aí você olha, os próprios negros começam. Ah, ela tem um sotaque diferente. Eu não entendo o que ela fala. Gente, eu acho que assim, o dono do produto gostou e ele entendeu. Se ele não tivesse entendido, ele ia pedir para passar a legenda. Você acha que existe um preconceito entre os negros mesmo? Existe. Existe. Os negros, infelizmente, pela história, eu vejo que foram o que a colonização deixou. Que as pessoas foram preparadas para ser competentes um com a outra. Eu não consigo lhe aplaudir porque você está crescendo. Poxa, ela é minha amiga do bairro, crescemos no mesmo favela, conseguiu crescer e virou a história. Por que não? Eu posso ter sua história como referência. Mas eu vou olhar e dizer assim, nossa, estão falando que ela conseguiu, ela é apresentadora, mas ela não tem isso. Então eu começo a colocar dificuldade. Então existe preconceito no meio, sim. A gente fala isso entre negros e entre brancos, na verdade o ser humano infelizmente é assim, né? Consegue aceitar com alegria o sucesso do seu semelhante, infelizmente, né? Agora, voltando nessa questão de racismo, você acha que no nosso país essa questão diminuiria se a gente tivesse punições mais rígidas? Sim, sim. Porque o que faz uma pessoa se esconder atrás de uma tela, seja ela de telefone ou de computador, trazer o ódio ao ponto de ver uma apresentadora de previsão do tempo, dizer que na hora que ela aparece, o seu televisão fica escuro. Que é isso? Ela está ali pela competência. E ela está passando o recado.
ela está lhe informando que amanhã, na sua cidade, que você deveria sair prevenida, porque aquilo e outro e outro. Então, é muito ódio de uma pessoa só se esconder e não ter coragem de dar a cara ao ponto de começar. Então, esse preconceito você vai ver com as pessoas de classe média alta, que no caso da apresentadora Maju, e você vai encontrar com as pessoas que são simples, do beco, de favela. Então, tá no ainda caráter, na verdade, exatamente. Está impregnado no caráter. Agora, voltando à questão da sua ONG, dá para ajudar a ONG? Quem quiser ajudar, como é que pode fazer? Sim, quem quiser ajudar a ONG, dá sim. A gente tem também vários projetos, a gente faz várias parcerias, a gente dá palestra, a gente tem aula que damos sobre língua, então todo tipo de língua que uma pessoa quer, eu quero ir para os Estados Unidos, mas eu não sei falar inglês. É só procurar a ONG África do Coração na rede social e veja com os detalhes como é que funciona a nossa missão, visão e valores, o que a gente tem feito, um dos projetos que se chama Copa dos Refugiados, que nos dá visibilidade. Eu vou lhe pedir, isso daqui é a cartilha da Copa dos Refugiados que fizemos e levamos, e as crianças entre 6 anos escreveram cartas para os refugiados. Então, essas cartas, muitas das vezes, é lido a mensagem que as crianças de 6 anos tentam passar, dando boas-vindas aos refugiados que vieram para o Brasil. Ok, Bena, muito obrigada pela sua participação. História linda, você tem que você continue com esse sucesso aí, viu? Muito obrigada pelo espaço. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você. Fica agora com o Jornal da Band. Até mais.